A Janja mandou um fuck you Elon Musk e causou um furor diplomático. Vamos analisar o que aconteceu usando as lentes do feminismo? Meu nome é Mili Lacombe, eu sou jornalista, cronista, roteirista, escritora e feminista. Então a primeira coisa que me chama a atenção nessa história e que a gente aprende quando a gente estuda o feminismo é analisar a situação dizendo o cargo, a função de primeira-dama é uma aberração do patriarcado. Nem é cargo, nem é função, né, gente? Assim, isso foi criado lá no século XIX, nos Estados Unidos, para acomodar a mulher de um determinado presidente, para conseguir falar dela em contexto político. Criou-se isso de primeira-dama e isso varreu o mundo, aceitamos isso até hoje. Mas o feminismo diz que isso é uma aberração política. Nenhuma mulher deveria ficar na situação de ser a primeira-dama. Vamos falar de algumas das mais recentes, primeiras damas do Brasil. A gente teve a doutora Ruth Cardoso. Chamam ela de Dona Ruth Cardoso, mas a doutora Ruth Cardoso tinha um doutorado em antropologia. Intelectualmente falando, ela era uma pessoa muito mais interessante do que o marido. Ela passou voando pelo cargo, pela função que não é a função de primeira-dama, porque ela nunca se sobrepôs ao marido, ela nunca falou mais que ele, ela nunca apareceu mais do que ele, ela aquietou-se, ela silenciou-se, ela foi fazer trabalhos sociais, muito pianinhamente, assim. Ela se encolheu, a verdade é essa, e aí tudo bem, o sistema aceita. Aí a gente teve a dona Marisa Letícia, e aqui a gente tem um caso de horror político, porque a dona Marisa Letícia foi vítima de toda sorte de preconceito de classe. Todas as mentiras possíveis foram jogadas para cima dela. Todas as instituições caíram em cima dela. A dona Marisa Letícia não teve um respiro. Por quê? Porque ela representava uma classe que não é aceita no poder. Esse Brasil oligárquico não aceita que pobres cheguem ao poder. Mas Mili, quando ela chegou ao poder, ela já não era mais pobre. Ela vem de uma classe trabalhadora sindicalista, ela sempre lutou ao lado do Lula, mas eu vou usar aqui a definição de pobre dada pelo sociólogo João Rufino dos Santos. Pobre é aquele cujo desejo desorganiza a sociedade. Desejo de presença desorganiza a sociedade oligárquica brasileira. E a dona Marisa Letícia sucumbiu. Aos 66 anos, ela morreu, talvez de desgosto. Enquanto ela morria, na porta do hospital, havia gente celebrando, cantando, festejando. Então, isso é um horror, né? A dona Marisa Letícia, a história dela ainda precisa ser contada. Ela precisa de um espaço de memória no Brasil. E seria lindo se a Janja fizesse isso. Mas, infelizmente, eu nunca vi a Janja falando da dona Marisa Letícia. E aí a gente tem uma outra rebarba do machismo, que é o sistema rivalizar mulheres, sabe? Seria importante a Janja fazer isso, até para tirar esse gosto. Mas, enfim, vamos falar agora da Michele Bolsonaro, que, a despeito de todas as atrocidades que disse e fez, nunca foi vítima de tanto ódio como foi a dona Marisa Letícia. Por quê? Porque ela era bela, recatada e do lar. Então tá tudo certo, gente. Tá certo. Preencheu lá a sua função de primeira-dama. E aí chega a Janja ao poder. A Janja vem rasgando tudo, né? Porque não há precedentes para a Janja. A Janja é socióloga, ela é ativista política, ela tem opiniões fortes e ela tem muito capital erótico, né? Então ela aparenta ser um ser transante. Isso é insuportável. É insuportável para o poder. É insuportável para quem está lá dentro. Então eu imagino o tipo de preconceito que ela sofra dos conselheiros do Lula e eu imagino o tipo de preconceito que ela sofra do resto do executivo. Ela fala, ela se coloca, ela tem opinião. Não estou aqui analisando se as opiniões dela estão certas ou estão erradas, tá, gente? Eu estou falando de um alargamento, estou analisando pelas lentes do feminismo. Então a Janja, ela, ao aceitar ser a primeira-dama, ela se coloca nessa situação que ela não tem como ganhar. Porque tudo o que ela fizer vai ser considerado um deslumbre, ou a mais, ou ela passou na frente do marido, e o marido é esse cara que é essa figura inconteste, politicamente falando. Você pode não gostar do Lula, mas assim, ele é inconteste, ele é uma força política, né? Ele é um movimento. E ela falando mais do que ele, se colocando na frente dele, isso é insuportável. Ela é aceita enquanto ela está lá virando página de discurso dele. Então, o que o feminismo ensina a gente é que você precisa olhar para essa situação e pensar, não deveria existir isso de haver uma primeira-dama.
Eu sonho com o dia em que um presidente, que uma mulher seja reeleita, né? Mas enfim, não tendo uma mulher reeleita, que venha um presidente heterossexual com a sua mulher e ela diga, eu me recuso, eu me nego, eu não vou ser primeira-dama. Eu vou trabalhar aqui nas minhas coisas, eu vou levar a minha vida, eu vou criar uma fundação para tratar de arte feminina, eu não sei, tá? Eu gostaria muito de que esse dia chegasse. Ainda não chegou. Pode ser com a Janja, talvez um segundo mandato, eventualmente, enfim. Mas o fato é que a gente teve no governo anterior um ministro de Estado, o Paulo Guedes, que disse num evento oficial que a mulher do Macron era medonha, presidente da França. Passou. Me parece uma coisa muito mais grave, assim, porque a Janja tá mandando se fuder um vilão, né? Mas a mulher do Macron não tem nada com o balaio. Ah, mas Miri, você acha que a Janja acertou? Não, eu não acho que a Janja acertou. Eu acho que ela errou. Eu acho que ela foi uma fanfarrona ao fazer isso. Ao falar, vai se fuder Elon Musk. Porque isso, se estivesse amparado com políticas que dizem, que se seja um prenúncio, o que ela falou é um prenúncio de que o governo do marido dela vai se organizar forte e politicamente contra as Big Tech. Beleza, então tá tudo certo. O governo do marido dela vai se opor formalmente contra o governo fascista que está prestes a ser instalado lá nos Estados Unidos pelo Trump. Beleza, então a Janja está só antecipando, tem uma organização política nisso. Mas não é o caso, né? Não é o caso. A gente sabe que o governo do marido dela vai tentar compor, até com o fascista. Então, gente, realmente um erro, né? Temos que chamar um erro de erro. Mas a gente não pode deixar de fazer todas essas outras análises, a maior delas sendo, não deveria existir essa função que não é função. A primeira-dama é uma aberração política desse sistema.